Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, sugiro que você se inscreva porque eu sempre estou deixando aqui oportunidade de trade e falando sobre a movimentação do preço que é mais relevante. Também, se você ainda não é inscrito no meu grupo do Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve lá que eu tenho deixado vários trades de forma gratuita. Encontrei lá no Rio Crypto Day várias pessoas que disseram que estão lucrando muito com os trades que eu estou deixando aqui, tá? Então, me segue lá no Telegram, entra lá no meu grupo gratuito que você vai ter muito trade de forma gratuita, beleza? Então, iniciando aqui a nossa análise do Bitcoin, o que nós estamos observando de forma mais relevante aqui no Bitcoin, né? O Bitcoin continua aqui numa lateralização, né? Olha só, o Bitcoin continua dentro dessa lateralização e dentro dessa lateralização a gente tem aqui algumas oportunidades, né? A primeira oportunidade, né, são oportunidades de long, quando nós chegamos aqui muito próximo do fundo, porque já é um fundo muito validado, então essa pernada de long aqui é uma coisa mais trivial de você pegar. E quando nós chegamos aqui próximo do topo, nós também temos oportunidades de short, né? Então, shortar topos descendentes nessa tendência de baixa é uma excelente alternativa e muito lucrativo, tá? Então, em geral, quando você shorta o topo, o benefício que você tem é que o seu stop é muito barato. E geralmente quando o Bitcoin corrige, essas moedas que estão em topo descendente também corrigem severamente. É muito melhor do que pegar os padrões de continuidade de tendência, tá? Até te mandado lá no grupo dos bruxos isso, que as melhores oportunidades de trade seriam shorts de topo. E aí, olhando aqui para tempos gráficos menores, o que a gente observa, né? Hoje eu falei lá no grupo dos bruxos, olha só. Primeiro que lá no grupo dos bruxos, olha o quanto de lucro que a gente ganhou de ontem para hoje. A gente abriu muito trade mesmo lá no grupo dos bruxos. E aí eu comento aqui, toda hora eu comento aqui sobre as movimentações de preço mais relevantes. Olha só, quais são as melhores oportunidades de trade, aqui os bruxos vão aproveitando. Aqui mais cedo eu tinha falado da Nasdaq, olha só, que estava formando um ombro, cabeça, ombro, e a gente pegou alguns shorts exatamente aqui no ombro direito. Então, estar no grupo dos bruxos é ter um treinamento muito eficaz e saber exatamente como utilizar essa técnica, como lucrar no mercado. Olha só, eu falando aqui que o Bitcoin estava com um movimento frágil no H1 e que a gente estava só esperando a hora certa para shortar esse movimento. Olha só, Bitcoin frágil no H1, quando perder a tendência no H1 vai dar uma leve derretida, vem comigo. E aí shortamos aqui várias moedas, né? Várias moedas que estão formando topo em tempos gráficos maiores. E aí o Bitcoin ainda está nesse padrão, perdemos aqui essa linha de tendência no tempo gráfico de 1 hora, estamos em região de oferta, então formar padrões de inversão de tendência com uma tendência muito frágil, rompendo topos anteriores sem ter continuidade de movimento, isso indica que aquele tempo gráfico precisa inverter a tendência. E foi exatamente isso que aconteceu e foi exatamente em cima dessa premissa que nós montamos todas as nossas oportunidades de trade. Inclusive lá no grupo gratuito eu mandei essa oportunidade de trade aqui de ball, né? A gente abriu o trade aqui no reteste, olha só, a gente abriu o trade aqui no reteste, né? E pegamos aqui esse ponto de inversão de tendência dentro de uma região de oferta, tá? Abrimos também um trade aqui de teta, olha só que coisa linda, que coisa linda, a gente pegou justamente aqui o rompimento desse ombro, cabeça, ombro, olha só, ombro, cabeça, ombro, dentro de uma região de oferta. Isso aqui significa que aquele tempo do gráfico precisa inverter a sua tendência. E tivemos aqui a inversão de tendência e veio um dump, né? Veio uma enxurrada de gente vendendo. Aqui a HNT também tá bonito. Os bruxos abriram 3 trades aqui em BLZ, né? A gente abriu um primeiro trade aqui, depois a gente pegou um outro retorno aqui. Eu falei para eles que BLZ, olha só, BLZ, falei aqui, ó. Eu falei hoje de manhã, BLZ continua frágil. Isso e 8 e pouco da manhã, tá? 8 e pouco da manhã, olha só. Aqui, 5 horas da manhã eu já tava mandando trade. 5 horas... 5 horas da manhã eu já tava mandando trade. Aqui, 8 e pouco da manhã, falei sobre o funding rate aqui, ó. Né? O que é o funding rate e os impactos que nós tivemos aí nesse funding rate de Bell,
né? Falei aqui sobre várias oportunidades, falei aqui sobre o Bitcoin. 8 horas da manhã eu já estava falando que o Bitcoin estava frágil, falei a oportunidade de Bell, falei que BLZ continuava dentro do setup, que podia entrar novamente. Vários bruxos fizeram mais de 2 trades aqui em BLZ, então a gente está ganhando muito dinheiro durante essa tendência de baixa. É coisa linda, ganhar muito dinheiro na tendência de baixa. Até lá no grupo dos bruxos também a gente mandou essa oportunidade aqui. Olha só, TRX. Eu já... 3 dias atrás eu falei que TRX ia perder aqui essa linha de tendência de alta. Iríamos fazer um reteste formando um ombro, cabeça, ombro. E o short seria exatamente aqui. Então, esse é o grupo dos bruxos. Esse é o poder de você estar num grupo que tem um analista profissional todo momento mandando as melhores oportunidades de trade, tá? Então, o que eu estou vendo para o Bitcoin agora no curto prazo é isso, né? É 1 hora tentando inverter a tendência aqui nesse ombro, cabeça, ombro. Olha só, agora a gente está perdendo aqui as médias de 12 períodos, né? Que é o primeiro ponto de suporte. Então, a gente deve ter uma continuidade de queda para testar aqui essas mínimas aqui, né? Então foi uma excelente oportunidade de trade que a gente pegou, né? No tempo gráfico diário a gente está nessa consolidação, está dentro desse quadrado aqui. Então sempre que nós estivermos próximo do topo do quadrado, do retângulo, a gente vai buscar as opções de short de topo. Se estivermos no fundo, vamos pegar as inversões de tendência e tentar fazer alguns longs, tá? Nasdaq hoje teve uma movimentação muito relevante, né? E eu mostrei lá no grupo dos bruxos, até falei para vocês agora, que a gente estava formando aqui um ombro, cabeça, ombro. Olha só, que foi exatamente quando a gente começou a abrir mais posições de short, porque formando um ombro, cabeça, ombro aqui, o Bitcoin tenderia também a acompanhar, e o Bitcoin foi mostrando esses sinais ali de que ele estava fraco na sua tendência, tá? Então, temos que aguardar agora como que vai ser o desenvolvimento desse ombro, cabeça, ombro. Caso tenhamos um rompimento para baixo, esse movimento deve ter mais continuidade, porque isso aqui vai ser o tempo gráfico diário invertendo a tendência também. Olha só, a gente formou um topo aqui, fundo ascendente, topo ascendente, rompeu o topo sem continuidade de alta. Isso aqui é extremamente negativo e agora estamos formando aqui um martelo indicando que vamos ter continuidade de queda para testar outros níveis aqui de mínimas, tá? Então, essa é a minha análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Bitcoin no longo prazo, no médio prazo ainda continua negativo, no curto prazo está negativo, perdendo a sua tendência no H1. Esperamos ali um teste das mínimas e depois montar as nossas próximas estratégias, beleza? Então, obrigado pela atenção de todos, aqui A2.